que nós vamos fazer agora é mostrar para vocês que a gente conhecendo a relação fundamental da trigonometria, e lembrando que você pode brincar com ela fazendo algumas manipulações, você obtém outras relações que são interessantes, que auxiliam o uso na resolução de vários problemas. Então, é importante você saber a relação fundamental. Essa não tem jeito, essa tem que guardar. Por quê? A partir dela você consegue achar dado o seno, achar o cosseno, dado o cosseno, achar o seno. Isso é tranquilo. E óbvio, aí você pode trabalhar com tangente, cotangente. Agora, por exemplo, se eu vou lembrar que sempre que eu tenho essa relação, eu posso pegar, por exemplo, e dividir essa relação por seno de x ao quadrado. O que acontece se eu dividir toda ela por seno de x ao quadrado? Então, ficaria seno de x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado igual a 1 sobre seno de x ao quadrado. Então, dividir tudo por seno de x ao quadrado. E daí? Seno sobre seno, mesma coisa pela mesma coisa, vai dar quanto? 1. Cosseno sobre seno, a gente sabe que é o inverso da tangente, é a cotangente, está ao quadrado. Então, é a cotangente ao quadrado. Lembrando que esse quadrado ele tem que ser colocado aqui, não pode ser colocado aqui não, senão gera confusão com x ao quadrado. Então, 1 mais a cotangente de x ao quadrado é igual ao inverso do seno ao quadrado. Quem é o inverso do seno? O inverso do seno, nós sabemos que é a cossecante, né? Então, eu poderia colocar aqui cossecante de x ao quadrado. E aí eu teria aqui uma outra relação. Fala assim, vou decorar essa relação. Não decore. Guarde que você tendo a relação fundamental, você pode dividir por seno. Aí você vai falar assim, mas se eu posso dividir por seno, eu também posso dividir pelo cosseno. Pode. O que acontece se a gente dividir pelo cosseno? Então, vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa daqui aqui. E vamos fazer agora a divisão pelo cosseno. Então, agora eu vou ter seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado igual a 1, que é a relação fundamental, e eu vou dividir por cosseno. Agora, é óbvio que para eu fazer a divisão aqui, da mesma forma aqui, eu estou supondo que o cosseno aqui ele não é zero. Então, essa relação ela vai valer naqueles casos em que o cosseno não for zero, porque senão não faz sentido. Onde existir aqui, só vale onde existir cossecante. Então, atendendo às condições de existência, eu estou fazendo isso. Aí eu vou fazer seno de x ao quadrado por cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado por cosseno de x ao quadrado. 1 por cosseno de x ao quadrado. Ora, seno sobre cosseno é o quê? Tangente de x ao quadrado. Cosseno por cosseno, ele por ele mesmo, é 1. O inverso do cosseno é quem? É a secante de x ao quadrado. Então eu obtive aqui uma relação que eu vou decorar. Não, eu não vou decorar. Eu vou lembrar que eu posso obter uma relação a partir do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1, dividido por cosseno ao quadrado. Então, eu sempre vou obter isso. Então, se eu quiser, eu teria então aqui uma outra relação que nós vamos colocar junto daquela lá. Você vai falar assim, então eu vou decorar. Não vai decorar isso. Isso aqui você vai lembrar sempre que tem essa possibilidade. Agora, veja bem. Se eu pegar essa primeira aqui, e escrever não mexendo aqui, quer dizer, o cossecante é o inverso de quem? O cossecante é o inverso do seno. Isso aqui eu não posso multiplicar cruzado? Aqui não é como se tivesse 1 aqui, não é uma igualdade. Então, seria esse estaria multiplicando esse e esse estaria multiplicando esse. Mas, se eu quiser, eu posso inverter todo mundo, não posso? Se eu invertesse todo mundo, ficaria o quê? Aí você fala, então eu obtive uma outra relação. Seno ao quadrado é 1 sobre 1 mais cotangente. Poderia. Eu poderia manipular dessa forma se eu quisesse. Não está errado. Ainda poderia mexer aqui. Então, existem várias maneiras de eu ficar manipulando e vendo o que acontece. Por exemplo, se eu chegasse aqui
e pegasse essa daqui, secante é o inverso do cosseno. E invertesse, então vai ficar quer dizer que eu poderia dizer que cosseno de x ao quadrado é 1 mais a tangente de x ao quadrado. Poderia. Isso aqui em alguns livros você vê, ó, decora essa relação. Você não precisa decorar isso. Ah, então quer dizer que eu posso ficar manipulando. O fato é que você vai lembrar que sempre você vai poder pegar a relação fundamental, dividir por seno, dividir por cosseno e obter outras duas. E que essas duas você pode manipular dessa forma também. É mais interessante que decorar. Ah, mas se decorar, tudo bem, se decorar talvez você ganhe tempo.